Amados, nós vamos ler um texto da palavra de Deus que é muito precioso, emblemático e muito conhecido nas Escrituras. Está em primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 20. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 40. Versículo 20 até o versículo 40. Fala de Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, aquilo que podemos chamar de um grande conflito, um grande embate, um grande duelo que nos ensina lições preciosas espirituais para nossa edificação e progresso na fé. A palavra diz assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor,
Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Bendita seja a palavra do Senhor. Meus amados, nós estamos diante de um texto que fala sobre um grande conflito, e é um conflito que não só existiu naquele período do Reino do Norte, do domínio do rei Acabe, mas é um conflito que persiste até os dias de hoje, no coração e na alma das pessoas. O texto nos diz que havia uma grande indecisão. Acabe enviou seus mensageiros e Elias faz uma pergunta a todo o povo, dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. E o povo nada lhe respondeu. Há aqui, irmãos, um período de grande hesitação no coração dos servos de Deus naquela época, que estavam enganados e servindo a um falso Deus. Esse grande conflito: Baal ou Yahvé? Baal é Deus ou Yahvé é Deus? Vemos aqui, em primeiro lugar, a questão de Baal. Quem era Baal? Que divindade era esta? Baal, irmãos, significa dominador, significa proprietário, significa dono. Este era o sentido da palavra Baal, que podia ser traduzido também como Senhor, de modo que quem é o Senhor? É Baal ou é Jeová, Yahvé, o Senhor Deus? Baal era uma divindade cananeia, originária da Fenícia, e era um deus reconhecido como o Deus da tempestade, o Deus dos trovões, o Deus do fogo. Ele era representado como um touro e com outras figuras também, imagens de escultura. Era o Deus da fertilidade, era o Deus dos prazeres, era o Deus dos domínios, dos montes, um Deus adorado, respeitado, servido por muitas nações pagãs, e Israel, o povo de Deus, não só por escolha, mas também por imposição governamental, passou a servir a essa divindade. Divindade que os enganava, mas uma divindade que, de um modo camuflado, existe nos dias de hoje. Porque essa divindade representa a satisfação dos desejos da carne, do pecado, do coração humano. O culto a Baal era um culto marcado pela libertinagem, pela prostituição cultual, pela bebedeira, pela diversão, pela satisfação dos desejos da carne. E esse Baal ainda persiste no coração de muitos. E é curioso, porque Elias faz uma grande pergunta a eles: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Eles estavam manquejando, eles estavam indecisos. E quantos crentes nos dias de hoje não estão indecisos?
se serve ao mundo, se serve a Cristo, se anda com o Senhor ou se anda com o mundo. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 João, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Irmãos, é exatamente isso que representava o culto a Baal, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Baal era aquela divindade fácil de se servir, porque era um tipo de divindade que não impunha princípios morais e princípios de santidade na vida. E isso atrai o coração decaído, corrompido do ser humano por conta de sua própria natureza oposta ao coração santo de Deus. Do outro lado, havia o Senhor, o Deus da santidade, o Deus da pureza, o Deus da moralidade, da retidão, da justiça, de uma vida totalmente diferenciada daquilo que o coração humano está acostumado a desejar. Baal era o Deus do hedonismo, do prazer, enquanto que o Senhor é o Deus da santidade, da pureza e do prazer puro, verdadeiro e íntegro. Havia, portanto, um conflito muito maior do que um conflito de uma imagem de escultura e de um Deus invisível. Havia um conflito dentro do próprio coração do povo, e isso tem existido nos corações de muitos, porque muitos têm tentado responder à indagação de Elias, dizendo: nós não podemos servir aos dois. A quem devo servir? Aos dois? Não posso servir aos dois? Eu não posso andar de um lado e do outro? Eu não posso abraçar os dois e servir aos dois? Na verdade, a palavra de Deus tem um absoluto não a respeito disso, porque Jesus Cristo disse: não podeis servir a dois senhores, porque ou você se devotará a um e amará o outro, ou desprezará um e se apegará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Deus não quer um pedaço da gente, irmãos. Deus não quer um pedaço da gente. Ele nos quer por inteiro, porque ele se entregou a si mesmo por inteiro. E é exatamente isso que estava acontecendo no meio do povo de Israel. Era um povo que vivia em uma época de adoração a muitos deuses, de politeísmo. E nessa época eles queriam agradar a tudo e a todos, mas o Senhor, nosso Deus, irmãos, ele é exclusivista, ele é exclusivo, ele não divide a sua glória com ninguém. Nós não podemos, nem devemos jamais titubear no sentido de servir a Deus em parte e separar uma outra parte para o mundo, para a carne e para as coisas que o Senhor não aprova, que desagradam ao seu coração. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias tenebrosos, e são dias em que as pessoas têm perdido o foco da convicção de como devem servir a Deus. E o amar a Deus, o servir a Deus exclusivo. Deus tinha dito a Israel: o Senhor é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Não adianta, olha a expressão da lei de Deus, de toda. Isso se repete várias vezes. O Senhor, ele te ama, ele nos ama e ele não quer que a nossa vida seja dividida, mas que ela seja inteiramente devotada ao único que se entregou completamente por nós na cruz. O crente é chamado, como até foi lido nesta noite em Hebreus, a viver por fé
E fé não é dúvida, não é indecisão, não é inconstância, não é titubear. É curioso que a expressão que Elias usa nesses versos diz respeito, irmãos, a uma pessoa aleijada, que cocheia, que não anda em linha reta, mas que fica como um bêbado, se inclinando para um lado e para o outro, sem convicção, sem certeza. E essa é a questão. E a resposta do povo foi nenhuma resposta. O povo nada lhe respondeu. Por que nada lhe respondeu, irmãos? Por quê? Porque não tinha convicção, não tinha certeza, não sabia o que dizer. E quantos não estão sabendo o que dizer diante de Deus? Senhor, será que eu sou totalmente teu? Ou existem reservas? Ou existem partículas do meu ser, do meu coração, que não te pertencem ainda? Eu me lembro que o pastor Ernesto Nini, que foi um dos grandes pioneiros da Igreja Batista Nacional no Brasil, ele disse que teve uma experiência muito profunda com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou para ele: me entrega, me entrega. E ele ficou se perguntando: Senhor, entregar o quê? Ele em oração, no seu gabinete, na sua biblioteca, e Deus começou a dizer a ele: entregue-me o seu tempo, entregue-me a sua família, me entregue o seu coração. E ele disse: Senhor, eu entrego. Até que o Senhor disse para ele: me entregue a sua biblioteca. Ele tinha uma biblioteca de cerca de 5.000 volumes, e aquilo estava se tornando um ídolo na vida dele. E ele relutou no seu coração. E Deus disse: me entrega, até que ele se entregou. E então ele sentiu uma paz e uma presença do Espírito Santo na sua vida, que mostrou para ele o que significava viver inteiramente para Cristo. E viver inteiramente para Cristo é não estar preso às coisas desta vida, àquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos, o que pensamos possuir. Tudo, no final das contas, é de Deus, mas o nosso coração fica querendo guardar algumas coisas para nós. Precisamos nos entregar por inteiro. E o povo estava aqui querendo agradar a Deus e querendo agradar a Baal e servindo a Baal. E na indecisão, quem é Deus verdadeiro? Baal era esse Deus mesquinho, esse Deus que agrada ao coração pecaminoso do homem, mas o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, justo, puro, santo, cheio de glória e de majestade, com amor inigualável. E esse amor é um amor que persiste, buscando o seu povo. E aí, amado, a pergunta foi feita, o povo não respondeu. E diante da indecisão, o que precisamos? Precisamos da provocação. E Elias vai provocar o povo, vai instigar o povo. Acredito que nós precisamos disso nos dias atuais, de chamar a atenção das pessoas. Se você é pregador, se você é líder, se você instrutor, ensina a palavra de Deus, precisamos mais do que nunca chamar o povo, provocar as pessoas a uma reação diante de Deus, a tirá-lo do conformismo, do comodismo, da aceitação de uma vida pequena, menor do que deveria ser diante de Deus. A palavra de Deus nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E precisamos entender essa convocação divina de não ficarmos jamais conformados com uma vida espiritual abaixo do padrão que o Senhor deseja para nós. Então disse Elias ao povo:
Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Veja como o coração do povo estava voltado para Baal e inconstante em seus caminhos. Eram 450 profetas, homens, contra um só homem. Não era que não houvesse outros profetas do Senhor, mas, irmãos, nesse período, os profetas do Senhor estavam escondidos, com medo de morrer, com medo de serem assassinados por Acabe e por a maldita Jezabel. No contexto, diz que Obadias, que era um mordomo do rei, tinha escondido de 50 em 50 100 desses profetas e estava alimentando eles com pão e água. Mas Elias, quando diz que está só, é porque ele foi o único que teve coragem de colocar a sua cabeça a prêmio. Ele era distinto, ele era um homem completamente devotado ao Senhor. E ele chega a dizer: olhem, eu estou sozinho, só fiquei eu aqui diante de vocês, eu estou em desvantagem, mas eu tenho algo para dizer a vocês. Deem-se-nos 2 novilhos, cada um faça o altar, ofereça o novilho ao seu Deus e ore para que Deus, o Deus verdadeiro, responda com fogo. Não coloquem fogo no sacrifício, mas orem e clamem. O Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. O povo estava tão inconstante, tão indeciso, tão hesitante, que precisava de um choque de realidade. E são homens de Deus, mulheres de Deus, completamente devotadas a Deus, que serão capazes de poder trazer o povo de volta a um choque de realidade e a entender que nós fomos chamados para uma grande missão, uma grande vocação, o de servir a Deus de todo o nosso coração, de entender que Ele é único, que Ele é o Deus verdadeiro. Elias leva essa provocação ao povo e o povo finalmente responde: boa é esta palavra. O que as pessoas precisam nos dias de hoje não é saber da existência de Deus, mas é muito mais do que isso. É de experimentar Deus, é de sentir e ver o Senhor por meio da fé, atuando, realizando como Ele verdadeiramente é. Porque o nosso Senhor Deus não é um nome solto no espaço e no tempo. O nosso Senhor Deus é o Deus da provisão, da ação, da atuação, da transformação. Nesse presente momento, enquanto eu estou pregando, o nosso Senhor está agindo, operando no mundo, fazendo com que o seu plano se consuma. Ele é o Deus de toda glória e de toda honra. Precisamos, muitas vezes, de choques de realidade, de entender que há um Deus verdadeiro e somente Ele é o Deus verdadeiro. Da provocação, passamos para a preparação. Do verso 25 em diante, vai dizer que Elias vai falar: disse Elias aos profetas de Baal: escolham o novilho, um dos novilhos. Preparem ele primeiro. Vocês são muitos. Invoquem o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. Eles fizeram isso. E nós estamos diante aqui, irmãos, de um embate desproporcional do ponto de vista visual. Porque os 450 profetas de Baal eram os profetas da elite, eram os profetas do governo, eram os profetas que recebiam e comiam do manjar do rei e da rainha Jezabel. Havia ali todo um aparamento, toda uma beleza externa de culto. Havia ali algo muito bem organizado, todos eles bem vestidos com suas vestes sacerdotais, recebendo o apoio do governo e fazendo aquilo que eles sempre costumavam fazer em seus cultos pomposos e bem feitos. Ali havia o externo,
a religião, a religiosidade, o culto ao Deus Baal, que era feito com muito aparamento, mas não havia vida, não havia verdade, não havia glória, não havia a presença do verdadeiro Deus. Porque, na verdade, Baal era um Deus criado pela arte e imaginação dos homens, e, mais do que isso, era, por trás dele, a representatividade do engano religioso que Satanás promove no coração dos homens, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas eles vão oferecer o seu culto, eles vão clamar, eles vão buscar. E este culto é estranho para nós, mas era reconhecido e aceito pelo povo. Eles manquejavam, eles se movimentavam ao redor do altar. Há uma versão bíblica que diz que eles pulavam diante do altar. Mas Elias, ao meio-dia, zombava deles. E a zombaria de Elias não é sem propósito. Pelo contrário, Elias conhecia a divindade a quem eles estavam servindo, sabia das crendices daquela divindade. E Elias era um homem totalmente devotado ao Senhor, um dos poucos que permaneceram fiéis ao Senhor em um tempo de grande apostasia. E Elias vai dizer: clame em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, pode ser que esteja atendendo a necessidades de viagem, dormindo e despertará. Ora, a crendice do povo era que Baal era um Deus ocupado, era um Deus que viajava, era um Deus que tinha os seus compromissos, era uma divindade que, segundo a mitologia deles, morria e voltava, poderia ser subjugada por um deus da morte, que era chamado de Mote, e eles então clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, e esse costume de se cortar, de se autoflagelar, de se derramar sangue, era para chamar a atenção de Mote, para que Mote, o deus da morte, pudesse libertar Baal e trazê-lo à atenção para que ele pudesse responder com fogo às suas súplicas. Mas isso era tudo crendice, era mitologia, não existia, não era real, havia um engano terrível ali por trás. Passou-se o meio-dia, irmãos, horas e horas eles fazendo aquele ritual. Depois do meio-dia, profetizaram eles, no seu frenesi, na sua loucura e insanidade, porém não houve voz, não houve resposta, nem atenção alguma. Ah, meus irmãos, quem é Baal nos dias de hoje? Baal é o mundo. Baal é tudo aquilo que o mundo pode oferecer para os corações dos homens. Baal se esconde por trás de filosofias enganosas, se esconde por trás do entretenimento absurdo que leva as pessoas, inclusive crentes, a deixarem de se devotar a Deus em oração ou devotarem pouco tempo a Deus em oração, mergulhando em fantasias, em ilusões, em histórias, em contextos seculares. O entretenimento exacerbado, exagerado, pode tirar de nós tempos preciosos que poderíamos dedicar a Deus. Baal se esconde por trás da sensualidade, da sexualidade extra-bíblica. Baal está por trás de tudo aquilo que aparentemente satisfaz aos anseios do homem, mas não preenche o vazio que existe em seu coração. Baal, irmãos, é o Deus que representa o mundanismo, que representa a entrega do coração a uma vida sem comprometimento com Deus, com o Deus da verdade. E é exatamente isso aqui que precisava ser destruído na vida do povo, que estava levando o povo à apostasia e a descumprir a aliança que tinha com o Deus verdadeiro. Elias vai tomar uma atitude, Elias vai tomar uma posição.
Não houve voz, não houve resposta por parte de Baal, nem atenção alguma. Nada neste mundo responde aos anseios mais profundos da alma humana. Nada neste mundo satisfaz o vazio do tamanho do Senhor, de Deus, que existe no coração do homem, que só pode ser preenchido pelo Senhor. Como disse Agostinho de Hipona, fizeste-nos para ti, Senhor. E só o Senhor, somente Ele pode satisfazer os anseios da alma. Disse Agostinho, a minha alma vive inquieta enquanto não encontra repouso em ti. E assim estava o povo, entregue e precisando de uma intervenção divina. Elias chama o povo para si, irmãos, chegai-vos a mim. E o povo chegou a ele, e ele vai restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Ah, é tão triste saber que existem tantos de nós, tantos cristãos, tantos evangélicos, tantos irmãos que estão com os seus altares em ruínas. Não existe mais fogo, não existe mais chama, não existe mais paixão, não existe mais entrega, não existe mais aquecimento do coração. É como o Senhor disse à igreja de Éfeso: vocês têm coisas virtuosas, vocês têm ortodoxia, vocês não negaram o meu nome, vocês permanecem leais ao meu nome, mas eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A chama do amor foi embora, não existe mais. Estão anestesiados, estão frios, estão debilitados, estão sem desejo, sem prazer de cultuar, de buscar a Deus, de orar, de cantar, de celebrar os louvores do Senhor, de pregar, de testemunhar de Cristo para uma alma que está se perdendo. São pessoas, são irmãos que estão como a igreja de Sardes, tem nome de que vive, mas estão mortos. Ah, meus irmãos, altares em ruínas, altares caídos, altares destruídos. O altar do Senhor estava em ruínas. Por quê? Porque havia uma ordem de Acabe e de Jezabel para sistematicamente aniquilar o culto de Deus no meio do povo, o culto ao Senhor no meio do povo, e estabelecer um culto estranho e apóstata. E do mesmo modo, havia altares em ruínas, porque o povo não sabia a quem servir ou como servir, e ficava titubeando, e queria um e outro. Mas Elias foi restaurar o altar do Senhor, que estava em ruínas. E ele pega 12 pedras. Queridos, 12 pedras, isso foi uma afronta para Acabe, para o reino do norte, porque o reino estava dividido. Havia o reino do sul com 2 tribos e o reino do norte com 10. Elias pega as 12 pedras representando os 12 filhos de Israel. Por quê? Porque o povo de Deus estava dividido. A apostasia conduz à divisão, à separação, à destruição. Faltava unidade. E Elias estava com esse ato dizendo que tanto o reino do norte quanto o reino do sul precisava se voltar para o Senhor de todo o coração. Ele vai, restaura o altar, faz um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 milhas de semente. Ele arma a lenha, prepara o novilho, põe o novilho sobre a lenha e e manda que encham de água 4 cântaros e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Queridos, isso era um ato de loucura. Como é que você vai fazer um sacrifício? Como é que você vai pedir fogo e coloca sobre o holocausto água em abundância? E ele pede para que façam isso 3 vezes. E a água começa a escorrer e a encharcar todo aquele altar. Elias estava dizendo, aqui não vai haver nenhuma força humana, nenhuma atividade humana, não haverá nenhuma falcatrua, nenhum teatralismo. Eu não vou fazer aqui algo para enganar vocês. Eu vou deixar a situação o mais difícil possível, de tal modo que somente Deus possa realmente fazer com que o fogo acenda. Somente Ele, ninguém mais. Essa é a diferença, irmãos, do mundo e dos que servem a Deus. O culto do mundo
É um culto fabricado pelo homem. O culto de Baal era uma falsidade, era uma mentira, era um engodo, era um engano. Mas o culto do Senhor, o culto verdadeiro, não é engano, mas pureza, é a presença de Deus. Essa é a grande diferença. O que as pessoas precisam encontrar nos dias de hoje, quando entram em nossas igrejas, não é aquilo que nós podemos oferecer, mas é aquilo que o Senhor pode oferecer através do seu povo, através de um culto verdadeiro. Estamos vivendo dias difíceis, irmãos, em que o culto à personalidade tem tomado de conta, em que a busca pela honra humana tem sido evidenciada. E as pessoas vão, muitas vezes, para aplaudir um pregador, para procurar disputas religiosas, para aplaudir homens, quando, na verdade, o culto tem que ser cristocêntrico. Jesus é o centro, Deus é o centro. O culto é para Ele, a glória é para Ele, a adoração é para Ele, o louvor é para Ele, o serviço é para Ele, a pregação é para Ele. Do início ao fim do culto, quando todos forem com um só coração para ofertar a Ele, colocar diante dele o altar, para que ele seja o centro, então o fogo virá ao altar, não algo produzido por nós, não um avivamento ou despertamento criado por nós, mas algo que vem perpendicularmente de cima, da presença do trono da graça de Deus, para preencher a vida de todos aqueles que servem ao Senhor. Nesse sentido, quando entrarem em nossas igrejas, vão sentir que Deus está ali, que o Senhor está presente. Seus corações serão quebrantados e eles entenderão o que significa verdadeiramente servir a Deus. Ah, irmãos, encharcaram o altar, a água corria ao redor do altar e ele encheu também de água o rego. No devido tempo, Elias vai fazer algo diferente. Porque depois da preparação, irmãos, vem a oração. E esta oração de Elias não é uma oração qualquer, porque ela não foi originária de apenas um momento pontual no tempo. Não. Elias era um homem de oração. Elias vivia em secreto com Deus. Elias tinha comunhão profunda com Deus. E ele vai fazer uma oração muito objetiva e muito simples, mas com um conteúdo maravilhoso. Elias diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Primeiro do que tudo, ele vai lembrar do Deus da aliança. O Deus que fez a aliança, o Deus que fez a aliança com o seu povo, com Abraão, com Isaac e com Israel, é o Deus que promete e o Deus que cumpre. Ele disse que estaria com o seu povo, ele disse que estaria com Abraão, com Isaac e com Jacó, e que através deles formaria uma grande nação, um grande povo, e com este povo ele cumpriria o seu propósito redentivo de salvação na história da humanidade. E é precisamente isso que Elias vai dizer, ele vai apelar para o Deus verdadeiro, Deus da aliança, porque ele está dizendo, Deus, em outras palavras, quebraram tua aliança, quebraram a aliança tua contigo, mas o Senhor não quebrou a aliança com o seu povo. Deus era fiel na sua parte do pacto. Ele é o Deus da aliança. E quando nós fazemos uma aliança com ele, e nós fazemos parte dessa nova aliança com Cristo Jesus, a aliança do sangue de Jesus, esta aliança é inquebrável da parte do Senhor. Ele vai orar ao Deus da aliança, mas ele vai dizer mais, irmãos. Ele vai dizer, Senhor, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Ele vai apelar para a integridade dele como servo de Deus, como líder, como homem de Deus. Ele vai dizer que em Israel, fique sabido que eu sou teu servo. Essa é a questão. Quando um homem, irmãos, não titubeia, mas serve inteiramente ao Senhor,
e não fica com um pé no mundo e um pé na igreja, mas fica com o corpo e alma diante do Senhor, servindo ao Senhor, este homem, esta mulher, tem o que dizer à sua geração. Se torna paradigma, se torna exemplo para a sua geração. E é isso que precisamos nos dias de hoje, que Deus nos conceda isso. Elias do Senhor, homens e mulheres completamente devotados ao Senhor, como tições tirados do fogo, com vidas inteiramente consagradas. O povo ia ver quem era Elias, porque ia ver quem era o Deus de Elias. Porque ele diz que eles fiquem sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Porque fazendo isso, eles iam ver que Baal não era Deus em Israel e que os profetas de Baal não eram servos verdadeiros. Não deveriam ser seguidos em seus exemplos. Por fim, irmãos, nós vemos aqui que Elias vai dizer mais. Ele vai falar que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Olha a obediência do profeta. Irmãos, fique sabido nesta noite que Elias não foi realizar esse duelo por sua conta e risco, como que a dizer, eu vou aqui dar um salto no escuro e vou colocar o nome de Deus em xeque e o meu nome em xeque. Ele não fez esse ato por sua pura vontade pessoal, mas ele foi direcionado pela palavra do Senhor. Segundo a tua palavra, ele disse, fiz todas estas coisas. Este é o homem e a mulher de Deus. É aquele ou aquela que vive segundo a palavra do Senhor. O que Deus diz na sua palavra. Irmãos, não estamos carentes de grandes e eloquentes pregadores que conduzam o povo a uma reflexão que vem alimentar o ego e satisfazer o seu interior. Mas nós precisamos de uma geração de pregadores que preguem a palavra. Paulo disse a Timóteo, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Deus não nos chamou para falar a palavra de homem, mas para falar a palavra de Deus. E nós temos que procurar, como Elias, andar em obediência à palavra do Senhor e falar unicamente a palavra do Senhor. Somente fazendo uma exposição correta da Bíblia é que nós temos autoridade de dizer assim diz o Senhor. Porque a palavra inspirada por Deus não é a palavra dos homens, mas é a palavra de Deus. E é preciso que essa palavra seja pregada com o coração, com a alma, não somente com estudo, preparação, eloquência, oratória, boa dicção, forças de expressões, capacidade de convencimento humano. Não, não. O coração do pregador precisa estar no sermão. Nós precisamos fazer as coisas segundo a palavra do Senhor. Então Elias vai dizer, responde-me, Senhor, responde-me. E por que Deus havia de responder? Não para dar um show. Escute o que eu vou te dizer nesta noite. Deus não te chamou para você aparecer no palco. Deus te chamou para que você faça Deus aparecer no palco. Para que você seja instrumento onde o Senhor se manifeste e se revele. Porque Elias vai dizer, Senhor, responde para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. Então, a primeira coisa que ele diz é, o povo precisa te conhecer, Senhor. Revela-te ao teu povo, para que ele saiba que só tu és Deus, que só tu és Senhor, e que não há outro além de ti. Essa é a verdade.
Jesus disse para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não é ver as nossas boas obras e glorificar a nós, mas ao Pai que está nos céus. Então, Elias vai dizer, Senhor, eu estou aqui porque tu me mandaste para que o Senhor seja conhecido e revelado. Porque quando Deus é conhecido, nós somos completamente transformados. E mais ainda, a oração de Elias diz, e que tu fizeste retroceder o coração deles. Fala da graça da conversão concedida. É Deus chamando o seu povo de volta. É Deus que pode tirar o seu povo da apostasia. É Deus que pode tirar o seu povo da morte espiritual, do declínio. É Deus que tira o seu povo do mundanismo, do pecado, das mãos de Baal, do engano, da mentira, da desgraça. É o Senhor quem chama o povo ao arrependimento. E é nisso que vai conceder a grande realidade desse duelo, porque o objetivo de Deus é que o povo volte. Então, irmãos, Deus apresenta, depois da oração de Elias, a solução. O verso 38 diz que caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Só uma coisa eu quero falar sobre isso aqui. Somente uma. Temos que tomar cuidado para não dizer que o fogo do Senhor caiu e consumiu o holocausto. Não. O fogo não caiu e consumiu somente o holocausto. Ele consumiu a lenha. Ele consumiu as pedras. Ele consumiu a terra. E ele ainda lambeu a água que estava no rego. O altar foi inteiramente consumido, derretido pelo fogo do Senhor, de tal modo para que o povo percebesse que somente algo de Deus, espiritual, sobrenatural, poderia acontecer daquele modo. Somente Deus poderia fazer aquilo, somente o Senhor poderia fazer aquilo, consumir inteiramente aquele altar. Esta é a solução. A resposta de Deus é a solução. A ação de Deus é a solução. O poder do Senhor manifestado no Evangelho é a solução. Somente Ele pode fazer isso. Ninguém mais. Mas quando nós oramos, quando nós nos prostramos, quando nós nos entregamos ao Senhor, então o Senhor faz acontecer. A sua glória manifesta. A sua verdade aparece. E aí, então, as pessoas percebem quem é o Senhor. Depois da solução, irmãos, vem a reação. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amados, eu fico pensando às vezes que depois daquele grande acontecimento, as pessoas começaram a procurar umas às outras. Tu visse aquilo? Eu vi, eu estava lá, eu contemplei a chama caindo, eu contemplei o fogo aparecendo, eu contemplei o altar derretendo, eu vi a manifestação do poder de Deus com os meus próprios olhos. Então o povo vai à adoração e se prostra diante de Deus, reconhecendo que somente Ele é Deus. Quando nós buscamos, oramos e clamamos, vem depois o reconhecimento pelo que Deus faz. É como a palavra do Senhor que diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Invoca-me e eu te responderei. E tu me glorificarás. Ah, meus irmãos. Deus responde. E quando ele responde, não fica dúvida alguma de que é ele que está respondendo. Mas houve a reação de Elias. Elias lançou mão dos profetas de Baal e disse que nenhum deles escape. Lançaram mão deles
e Elias ali os matou, cumprindo o mandamento de Deuteronômio, porque a lei de Deus, nesta época, era esta: aos falsos profetas não deixarás viver. Para nós, nos dias de hoje, na dispensação da graça, significa que nós devemos, irmãos, cortar o mal pela raiz da apostasia, da inclinação a Baal, da admissão de uma vida dúbia entre o mundo e a igreja, entre servir a Deus e servir a nossa própria carne. Precisamos matar o ego, destruir o velho homem. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nesse sentido, Paulo diz que precisamos crucificar o nosso velho homem para que o novo sempre apareça em nossa vida. Não podemos negociar com Baal ou com Mamon ou com qualquer outra divindade. Somente o Senhor é Deus. Os fariseus da época de Jesus chamaram ele de Belzebu, que não é outra coisa senão Baal-Zebub, o próprio Baal, Deus das moscas. E com isso estavam blasfemando contra o Senhor, deixando de servir o Senhor para servir ao próprio Baal, a quem eles quiseram condenar ao Senhor. Mas nós somos servos de Deus e não podemos retroceder. Por fim, irmãos, que a gente aprenda essa lição, porque muitos que eram crentes, que eram servos de Deus, estão deixando de servir ao Senhor para servir a Baal. Quero contar uma experiência rapidinho para terminar. Amados, eu tive um colega de seminário que ele se tornou pastor. E, infelizmente, ele foi seduzido pelo agnosticismo, que não é outra coisa senão um ateísmo camuflado. Ele trocou Jesus por Freud, tornou-se um psicanalista e abandonou a fé em Deus. Amados, é muito perigoso. A linha entre servir a Deus e servir ao mundo, entre permanecer cristão e apostatar da fé, é uma linha muito tênue. Toda à noite, todos os gatos são pardos, já disse alguém. E nós precisamos cuidar do nosso coração, para que na nossa vida possamos dizer sempre: só o Senhor é Deus, e a nenhum outro eu servirei. Porque Ele me amou por completo, eu quero também amá-lo totalmente. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra em nosso coração. Obrigado pela oportunidade, no nome de Jesus.